noite. Não estava esperando não, achei que tinha uma música que é para mim. Vocês me pegaram. Pode cantar, é verdade, né? Olha, sabe o que eu estava pensando esses dias? Esses dias eu estava pensando assim, quando eu fui cantar, na cabeça eu falei, nossa, eu queria tanto pregar. Hoje eu vim pregar e queria cantar. Mas não vou cantar não. Gente, eu sempre falo, né, quando eu estou aqui na frente, eu gosto de citar a bem-aventuranças. Os misericordiosos alcançarão o quê? Então tenha misericórdia. Nós estamos passando um momento muito difícil. Nossa nação, o mundo. Não sei se vocês acompanham a notícia. Eu gosto de acompanhar a notícia. Está caótico. Então não está. Eu vejo aí guerras crescendo, rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra as reinos aí. Nós temos visto alguns cristãos, infelizmente, colocando sua esperança, talvez no lado político, X ou Y, e eu costumo dizer que eu prefiro ser, e eu já fui de esquerda, e já fui de direita também. Hoje eu estou centralizado, eu sou um político para cima, onde eu vejo a esperança em Cristo. Porque nós vivemos nesse mundo e nós esperamos o quê? Um mundo melhor, né? Só que nós sabemos que não vai melhorar. Então, infelizmente, vai piorar. É uma triste realidade, porque nós criamos uma expectativa e a esperança de um mundo melhor. Na verdade, tem que piorar para que logo agora possa voltar, que é Cristo Jesus. Eu queria que vocês acompanhassem comigo Daniel 3. Queria que vocês lessem junto comigo mesmo, em voz alta, porque é o seguinte, eu, desde pequeno, eu tenho uns bloqueios emocionais. Não, é verdade, isso é verdade. Não ri não, que é verdade. Então, quando eu era pequeno, que eu ia ler, eu gaguejava muito. E eu tinha essa dificuldade na leitura, por quê? Porque as pessoas começavam a rir. E aí, isso me criou um bloqueio. Eu sei ler, tá, gente? Sei ler, sei escrever, sou alfabetizado, tá? Só que eu tenho esses bloqueios emocionais por conta da minha infância, né? Então, por bondade, me ajude aí, tá? Para mim estar aqui hoje foi difícil, viu? Só a Trindade sabe, só o mal sabe. Mas Jesus dá força para nós. Vamos lá? Daniel 3,15. Agora, pois, estáis dispostos. Quando ouvirdes o som da trombeta, da pífaro, da citara, da harpa, do salteiro, da gaita de foles, é isso? Isso. Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. A quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei.
Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados com seus mantos, com suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sob maneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sob maneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sob maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro da fornalha? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto era semelhante a um filho de Deus. Então se achou Nabucodonosor à porta, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sob maneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se as sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram machucados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo ou lixo. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. A primeira pergunta que eu sempre me faço: aonde está Daniel nessa história? Alguém sabe? Nem mencionado. Mas aí a pergunta que eu faço, aproveitando essa pergunta:
aonde nós estamos nessa história? Os jovens hebreus, eles foram cativos para a Babilônia. Em torno mais ou menos de 10.000 jovens adolescentes, que era mais ou menos a faixa etária da idade deles ali. Nabucodonosor era muito inteligente. É uma coisa que a gente não pode tirar esses méritos de sabedoria, não sabedoria, mas a inteligência dele, porque Nabucodonosor ele ofereceu para os jovens cativos o bom e o melhor. Por quê? Porque se ele tivesse oprimindo eles, talvez eles nunca se voltavam ao rei. E aí ele oferece as iguarias do rei, né? Todo mundo já conhece a história. Eles oferecem o bom e o melhor, só que aí entra Daniel na história e fala: ó, nós queremos se abster. Depois você pode até fazer um teste. E foi feito um teste e eles eram os mais inteligentes, os mais fortes de todo o reino. Só que Nabucodonosor era muito esperto. Os jovens cativos, como eles iam trabalhar na presença do rei, o Rodrigo Silva fala que não tem a certeza, né? Mas eles eram eunucos, e os eunucos eram, né, regulados. E aí, só que o Rodrigo Silva fala que não tem garantia, por quê? De afirmar a afirmação. Só que não fala de família, de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, já reparou? Não se fala na família. Eles não constituíram família, na verdade. E como esses meninos foram cativos, quando foi o momento certo, na hora certa, eu te quero fazer uma pergunta. Vocês acham que Sadraque, Mesaque e Abednego eram pessoas comuns ou pessoas extraordinárias? Extraordinárias? Quem acha que é a história de extraordinárias? 1, 2, 3. Pessoas comuns, quem acha? Está meio dividido na igreja. Vocês não estão, está meio dividido aí. Eu acredito assim. Eram as duas. Lembra? Eram homens comuns que viviam uma vida comum na comunhão com Deus, que oravam, conversavam, se conectavam com eles, e no momento certo, numa hora oportuna, eles foram o quê? Extraordinários. Eu te pergunto, você já foi extraordinário na vida de alguém? Você já teve essa oportunidade de ser extraordinário? Porque o extraordinário não é aquilo que eu quero, mas é o que Deus faz para nos usar, para ser extraordinário na vida de alguém. Nós somos pessoas comuns. Todo mundo olha para você e vê que você é diferente. Mas eles olham para você e falam assim: não, eu sou uma pessoa comum. Mas no momento certo, Deus quer te usar para ser extraordinário na vida de alguém. Quer ver como? Tem uma pessoa que está precisando de ajuda. Você oferece ajuda. Ao oferecer ajuda, você tem a oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. Essa pessoa aceitando Jesus, você se torna extraordinário na vida dessa pessoa. O que eu acho interessante, quando aqueles meninos foram cativos, eles viviam. Daniel era muito conectado com Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, eles foram cativos escravos. O escravo não escolhe sua comida, o escravo não escolhe aonde vai, o escravo ele somente obedece. Quando Daniel tem uma certa posição dentro do reino, o que ele lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí esses homens foram promovidos. E aí eles já têm uma posição diferente do que eles já lá quando eles eram escravos, né? Hebreus escravos. Só que eles vivem a vida como se fosse normal.
orando, conversando com Deus. E quando esses meninos, eles ficam sabendo desse decreto, que eles têm que se posicionar à frente do rei, de escravo por um cargo mais elevado, você já pensa? A gente às vezes pensa, fala, eu não quero perder. Eu tenho um emprego bom aqui, eu vou me rebaixar. Nossa, esses homens não. Eles falaram assim, pode ter o decreto que for. Rei, fique sabendo, se tiver que morrer, eu vou morrer. E aí, eles mesmos não tinham nem garantia que Deus poderia salvar eles. Mesmo assim, eles fazem o quê? Na confiança com Cristo, com Deus, eles permanecem o quê? Firme, na posição onde eles sempre esteve. Pessoas com comunhão com Deus. E naquele momento que eles foram levados à presença do rei, o que acontece? Eles falam, no linguajar, filhão, você quer mandar lá para o fogo lá? Pode mandar. Mas eu não vou deixar de obedecer a meu Deus. Só que quantas pessoas se prostraram diante da estátua lá? De 10 mil que se prostraram diante da estátua, só 3 no momento que Daniel não está na história, né? A gente não sabe onde foi bater perna de Daniel, mas só 3 não se prostram diante da estátua. Eu quero te perguntar agora, quantas vezes você tem se prostrado diante daquilo que Satanás tem oferecido para você? Teve uma pesquisa não, aqueles rios lá do Instagram, que o rapaz fazia uma pesquisa e fazia uma pergunta para as pessoas. Fazia a pergunta seguinte: o que você escolheria se você tivesse essa oportunidade? 5 minutos com Deus ou 5 milhões na sua conta? O que você acha que a maioria das pessoas respondeu? Dinheiro. 5 milhões na conta. Mas por quê? Aí, essa mesma pessoa fez a outra entrevista. Ela falou assim: e se eu invertesse 5 minutos com Deus ou 5 milhões de horas com Satanás? O que você acha que as pessoas iriam responder? Você vê a diferença? Satanás ele só toma o poder, mas ele te oferece muitas outras coisas em lugar de Deus. Aqueles 3 meninos se manteram fiéis na promessa, naquilo que eles aprenderam, foi instruído na palavra, mesmo que sua vida custasse, mesmo que custasse a sua vida naquele momento. E nós, às vezes, perdemos o erro que faz o bem. Às vezes passa por uma prova, meu padrasto, eu não quis mencionar, mas meu padrasto está no internado. Ele está com uma veia principal do coração obstruída, deu um começo de infarto. Eu até peço aos irmãos que olhem para ele. E eu tenho que ir lá no hospital. Porque eu não sei até que dia ele pode estar com a gente. Talvez eu tenha a oportunidade de ser extraordinário na vida do padrasto. Mas a gente fica colocando pequenas coisas e esquece de observar que esses meninos, mesmo amarrados, jogados na fornalha, eles estavam com a fé inabalável. Como que anda a sua fé inabalável? Bate o vento do lado, você já balança, bate do outro, você já balança. Às vezes falta dinheiro, falta, sei lá, as coisas que a gente coloca na vida. Será que quando você está dentro da fornalha,
que o bicho está pegando, que o céu está desabando, que tem fogo para todo lado. Qual é a sua confiança em Deus? Porque eu costumo dizer que é fácil a gente vir na igreja, mas quando a gente sai para fora, lá na fornalha, lá, a gente faz o quê? Se esconde. Eles poderiam fazer assim, ó, eu não vou nem adorar, nem vou me prostrar, mas eles podiam ficar meio tempo, né? Tipo, qual que é a altura da cabeça? É ali, então eu vou abaixar só um pouquinho, só para passar despercebido. Não, eles se posicionaram. Eles falaram assim, ó, mais vale eu morto do que vivo e perdido. Às vezes a gente está lá no mundo, dentro da fornalha, e a gente esquece que existe um Jesus no nosso lado todos os dias. Você acha que você se alimenta corretamente todos os dias? Mas da onde que veio a força do corpo? Você come todos os nutrientes que precisa do seu corpo? Eu como almoço, arroz, feijão, mistura, levar uma salada. Tem todos os nutrientes nesse alimento para mim ficar forte e firme, estar aqui na frente hoje. Mas quem que sustenta? Claro que temos que nos cuidar. Às vezes a gente está amarrado a problemas, dificuldades, e a gente esquece de olhar para o irmão que está do seu lado ali, ó. Ou nem irmão que está na igreja aqui, não. Estou nem falando de irmão da igreja, não. Porque amar o irmão aqui, dentro aqui, colocar a Bíblia embaixo do braço é fácil. Eu quero ver ela fora. Quando você vê pessoas realmente com problema e precisam de ajuda, e você tem condição, às vezes, com ajuda. Eu não estou falando assim, indireta para ninguém, não. Porque isso serve para mim também. Às vezes a gente está dentro da fornalha lá, e a gente esquece da presença de Jesus que está conosco todos os dias. Eu não sei se vocês têm reparado, mas não queimou nem um fio de cabelo subindo para dentro. Por quê? Porque Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século. E às vezes esquecemos disso, porque nós buscamos às vezes o nosso próprio interesse. Eu tenho visto algumas notícias e isso me assusta. Eu não sei se assusta você, mas eu me assusto. Na verdade não me assusta porque eu sei qual que é o propósito, por que eu estou na igreja de 27 de um dia. Eu não tenho dúvida sobre isso. Mas me assusta pelo Derek e pela Lisa, pelo meu sogro na sogra, pelos meus amigos, pelos jovens que nos acompanham. Qual que é o propósito desse trabalho? Para que você foi chamado na igreja? Não sabe? Não tem propósito? Pode. Nós somos tirados das trevas para a luz. E hoje, conhecendo a luz, nós devemos ser luz também para outras pessoas. O plano de Deus é salvar todos, e vai ser luz em pessoas. Então, a igreja é a extensão dos braços de Deus para salvar. Você vê que as provas de Sadraque, Mesaque e Abednego trouxe luz para quem? Para o Nabucodonosor, que depois faz um decreto. Decreto de quê? De morte. Aquele que blasfemar contra o Altíssimo de Toninho, de Michele, de Liliana, Zé Luiz, Jefferson, aquele que blasfemar contra o Deus de Juliana, morte. Mas não é só a morte física, é uma morte dele. Ele perde tudo. Eu tenho visto as notícias, e ontem eu vi uma notícia que, a igreja adventista oficial, ela não vai mais,
se posicionar, e eu acho até importante o que ela faz na questão da construção da besta, né? Porque cria-se aquele desespero, né? A igreja começou a falar assim: não, agora a besta do Apocalipse está sendo. Porque isso acredita que isso saiu até no G1, uma reportagem sobre falando que a besta do Apocalipse seria o Vaticano. Inclusive foi o Evangelho que mostrou, realmente. O Papa, o Trump agora, ele pegou e ontem ele deu uma revelação lá na entrevista dele, e ele falou assim que a intermediação, estão cogitando a intermediação para resolver a guerra da Ucrânia, sabe aonde? Dentro do Vaticano. Você viu isso hoje? Será que tempo que a gente vive? Qual que é a mensagem presente que nós vivemos hoje? Porque tem gente que tem medo de Apocalipse. E eu já amo o Apocalipse, porque eu vejo que é um livro de amor. Porque ele nos prepara como se você entrasse numa batalha e já soubesse, né, o final dela. E você tem as armas para se posicionar. Então, você já sai na frente, né? De uma guerra, você já sai na frente. O povo de Deus, né? Isso quer dizer que, né? Nossa, isso aqui, Deus nos livre dessa morte, né? Mas a morte eterna ainda é garantida por Cristo. Mas está evidente que nós estamos realmente no final, assim, se a gente não se preparar, a gente vai ser pego de surpresa. Por que eu quis trazer esses 3 minutos hoje? Porque vai chegar um momento, desde os 12 anos, 16 anos, eu escuto dos meus avós, dos meus tios, que haveria um tempo que a sua fé ia ser testada. Eles eram da Congregação do Brasil. A sua fé era testada. Ia chegar um momento que as pessoas iam pegar você na rua e iam colocar uma faca assim, porque, né? Falta de conhecimento mesmo, mas ia colocar uma faca na sua barriga e falar assim: ou você rejeita Jesus, ou você vai morrer. E se você rejeitar Jesus, você ia morrer ali mesmo. Aí eu falo: nossa, isso aí é loucura, não é possível. É mesmo. E eu acreditava, né? Não parece assim que as coisas vão passando. Por exemplo, outra coisa. Há alguns anos atrás, estou há 10 anos quando eu entrei na igreja, esse foi dado uma certa marca para comprar e vender. Se você não tiver essa marca, você não poderia nem comprar e vender. Eu falava absurdo, mano. Eu tenho dinheiro, eu guardo dinheiro. Até 2006, agora, 2026, o governo ele quer eliminar a moeda. Aí eu comecei a me perguntar: será que é possível? E a gente fica correndo, como diz Salomão: corri atrás do vento. A gente esquece de uma vida do doido e fica correndo atrás do nada. Corre em círculo, né? Diz, corre em círculo. E nunca chega a lugar nenhum. Porque acabamos esquecendo daquilo que é mais importante. O nosso reino não é aqui. Eu adoro Paulo. Paulo fala assim: é mais fácil do que a frase que fala. Vamos fugir da mente. Mas eu preciso acreditar que Jesus vai vir a qualquer momento. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso nem acordar. Eu já tenho problemas cardíacos mesmo. Lembrei. Se eu correr em crise, eu estou no lucro ainda. Será que está na hora da gente realmente começar a viver esse cristianismo?
Será que está na hora? Aonde está você na história? Sadraque, Mesaque e Abednego, ele sabia que a qualquer momento poderia ocorrer uma situação dessa. E mesmo se fosse outro, mesmo se fosse para jogar na cova dos leões, eu tenho certeza que eles iriam, felizes na presença de Deus. E Deus fecharia a boca dos leões também. Eu tenho orado muito. Eu tenho conversado com muita gente. É absurdo. Eu tenho falado e eu tenho me cobrado muito. Eu sinto que Deus tem trago na minha presença, e eu falo com as pessoas e as pessoas aceitam de cobrar. Claro, não é eu falando, mas é o Espírito Santo falando com as pessoas. E as pessoas estão sedentas aí fora, querendo ouvir a palavra de Deus, uma esperança que eles não têm. Eu tenho trabalhado num projeto social ali no campo, eu vejo o quanto que as famílias estão sendo destruídas e afetando as crianças lá. As crianças sem esperança nenhuma. Pai, às vezes nem tem pai. Até quando nós vamos ser extraordinários na vida de alguém? Eu costumo dizer, é confortável ficar dentro da igreja. Sai da igreja, sai um pouco da bolha. Visite as pessoas, até mesmo as pessoas que estão na igreja. E tem muitas pessoas que estavam aqui hoje, que elas nos falam que foi esquecida pela igreja. E nós éramos amigões, a gente conversava todos os dias, mandava mensagem para eles, e hoje eles sentem falta de uma mensagem de alguém. Será que você vai conseguir se extraordinário na vida de alguém? Faça um propósito com Deus. Esses homens vão morrer lá. Mas existe um homem na história, no tempo da Inquisição, que morreu. João Rutz, lembra? Que morreu cantando. Filho de Davi, a misericórdia de Deus. Quando ele estava preso lá, em praça pública lá, amarrado, e eles iam atear fogo sobre ele, eles falaram assim, ó, a palavra é, esqueci a palavra, reafirma o que você falou, não é essa palavra, não é uma palavra correta, eu esqueci agora, mas ele fala assim, ó, reafirma o que você está falando aí. Ele simplesmente vira para todo mundo e fala assim, ó, reafirma, falar o quê? A minha morte só vai confirmar aquilo que eu peguei até hoje. E aí se você estiver na fornalha? E se aí se o fogo cair sobre você? Atearam o fogo dele, e ele virou uma tocha. Mas ele foi cantando Filho de Davi, e em nenhum momento você ouviu, pelo menos relatado na história, que ele teve um rangeiro de dente, de dor, alguma coisa. Talvez Deus vai te livrar. Mas e se ele não te livrar? Onde você vai estar firmado? Em que rocha você realmente está estabelecido? A sua casa, a sua igreja. Será que é baseado no esposo, do irmão, da irmã? Será que você tem experiência suficiente para se conectar você mesmo intimamente com Deus? Eu não sei vocês, mas eu, o Rei de Cristo vai ser eu. Ore por mim, ore pela minha família, ore pelos meus irmãos que ainda não aceitou Jesus como salvador pessoal. Ore pelo filho seu que está fora da igreja, ou até mesmo dentro da igreja. A gente acha que está salvo e às vezes não está. Ore pelo irmão do seu lado.
chama um dia para almoçar para saber. Isso não é fofoca, não, porque eu sempre me convido, né? Para almoçar na casa dos outros. Mas é que eu quero estar em breve. Eu acredito que juntos nós somos sempre mais fortes. E é realmente isso mesmo. E comendo bom, eu gosto. Principalmente a comida da Michelle, mas você quer me chamar, gente. Falando aqui já, ela me chamava, sabe, de almoçar na casa do brincando. Mas é bom viver em união, em harmonia com os irmãos, ver o problema do irmão, porque às vezes eu acho que o seu problema é muito grande, o seu irmão às vezes é maior, aí você dá um conforto para ele, aí Deus conforta o seu também. Que tal? Você vai um pouquinho da sua casa lá, fala assim, ó irmãozinho, quero almoçar na sua casa lá, irmãozinho. Não é vergonha não. Mas eu não tenho esse filtro, né? Alice fala que eu não tenho filtro, eu não tenho mesmo, viu? Mas eu quero estar junto, eu quero estar perto. Sabe por quê? Porque é mais fácil para a gente caminhar junto. Porque quando a gente anda separado, fica mais difícil. Vai tentar congregar dentro de casa sozinho, sem ir na igreja. O que acontece? Esmurece a fé. Vai abandonar. Agora, quando você anda no caminho, o rebanho, né? Sabe o rebanho de outro irmão? Um vai fortalecendo o outro. Os pequenininhos, quando as onças vão avançar, o outro já vai para defender aqui e tal. Principalmente a Michelle e Tony, né? Pequenininho, a gente vai proteger eles, né? E Deus aí no leão ali ao nosso lado. Vamos fazer esses votos. Não perca essa luz que tanto fez para nos salvar. Constantemente, todos os dias, a misericórdia se renova a cada dia. Que isso possa sempre estar no seu coração. A misericórdia renova a cada dia na sua vida. Jesus veio para te salvar. Ele é a esperança, Ele é o único caminho. Ele te chama hoje, amanhã e sempre. Não olhe para o seu pecado, olhe para a solução do seu pecado. Às vezes a gente esquece, está na fornalha e olha só para o pecado. E esquece da presença de Jesus que está ali, ó, pronto para nos perdoar, nos purificar. Vamos cantar o hino final. Se sentir desejo no seu coração, fique em pé, vamos orar com Deus. Vamos fazer propósitos também. Pode ir. Vamos orar com Deus.